Então, povo de Deus, vamos dar continuidade aqui. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus de Nazaré. A Sovi, e nós estamos voltando aqui e nós vamos aqui estar fazendo uma oração. Eu uno a minha fé com a sua fé e nós juntos, nós colocamos o diabo debaixo dos nossos pés e não aceitamos de maneira nenhuma que ele venha aí entrar no nosso lugar, que ele venha aí colocar outros no nosso lugar. E sim, povo de Deus, uma pergunta que não quer calar. As meninas estão perguntando como que eu vou lá e pego o marido da Vagabela, da Patricinha, da Catineia e da Galega. Eu não sei nem falar, por Deus, eu tenho que ler aqui, porque tudo isso aqui é muito novo para mim. Mas eu estou passando a mensagem para vocês, eu estou ensinando vocês, mulheres nécias, mulheres simples, mulheres pagãs. E eu já expliquei para vocês o que é ser mulher nécia, mulher simples e mulher pagã. E eu vou ensinando vocês até vocês aprenderem e não aceitar aí, ó, que o diabo vem aí, ó, manobrando vocês. E como eu tenho mandado aí o recado para o Lula Inácio da Silva, eu quero ver ele governar uma nação de um povo vivo, um povo santo, um povo escolhido, porque até então ele está governando uma nação aí, ó, de zumbis. E, gente, vamos fazer oração. Una sua fé comigo. Vem orar comigo em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, estamos na Tua presença, Pai. E é um momento, Pai, muito sério, Pai. É um momento ao qual, Senhor, nós estamos entrando aí, ó, nas eleições aí para presidente. E, Pai, como nós oramos, assim, nos anos anteriores, aí nós viemos orando, Pai, pelos nossos governantes, por aqueles que estão em eminência, por aqueles que irão entrar. E sempre na nossa oração, nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor coloque homens segundo o coração do Senhor, um homem segundo que tem um coração bondoso, Pai. Porque como está escrito na palavra do Senhor, quando o justo governa, o povo louva, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Meu Deus e meu Pai, eu creio tão somente que o poder do Senhor, Pai, já está manifesto em nossas vidas, Pai. E como o Senhor disse na Tua palavra, que céus e terras passarão, mas a Tua palavra não passará. Nesse entendimento, Pai, que nós estamos. É nesse entendimento que nós estamos orando, sabendo ali, ó, que nós estamos ali, ó, submissa ao Senhor, debaixo de uma palavra e crendo, Pai, que de maneira nenhuma nós seremos enganados ou confundidos. E aquilo, Pai, que é nosso por herança, aquilo que é nosso por direito, nós não aceitamos que o diabo venha aí, ó, se engraçar para cima de nós. E nós estamos aqui, Pai, para defender, para representar o nosso povo, os brasileiros, as brasileiras, os nossos jovens, nossas crianças, os nossos adolescentes, nossos senhorinhos, nossas senhorinhas, a nossa mulher, as nossas mulheres e os nossos homens de Deus. São esses que nós estamos aqui para defender. E você, Satanás, você perdeu. Eu ordeno a você que saia. Tira essa bunda fedorenta aí da cadeira da presidência. Sai daí com esse bundão fedorento. E agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Sai! Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém! E povo de Deus, como eu disse para vocês, eu vou estar passando para vocês aí o curso Fé. E enquanto for preciso, eu vou estar falando, ensinando vocês sobre vãs repetições. Porque no meu entendimento, o povo não está entendendo não. Porque eles estão aí todos enrabichados, aí pra cima de mim, e aí, igual eu falei na chamada de meio-dia, todo enrabixado aí pra cima de mim,
na mesma caminhada, no mesmo ali, nas mesmas armadilhas. E eu disse para vocês, gente, que a minha mãe sempre me ensinou assim, olha, que um relâmpago não cai no mesmo lugar duas vezes. E a palavra de Deus, ela confirma esse dito popular assim, olha, que agindo Deus ninguém impedirá. Se Deus é contigo, quem será contra ti? Ninguém susterá sobre você. Essa é a palavra de Deus que tira aí, ó, todo esse entendimento errôneo seus aí, de que vai fazer de novo e que eu não vou nem entender. Então, deixa aí esse recado para vocês. E como eu disse, eu tenho falado para vocês, vai ficar com a cara toda vermelha. Como eu disse, eu vou pegar aí, ó, o Satanás, vou surrar a cara dele no asfalto aí, vai ficar com a cara toda vermelha. E antes de fazer, eu aviso de novo, como eu disse para vocês, a justiça de Deus, nós conseguimos ali, ó, exercendo paz. Então, eu tô aí, ó, convidando vocês para um acerto, para um conserto, e vocês estão aí, só aí, ó, de deboche, só aí, querendo aí continuar aí no engano, continuar aí no carnaval aí. Então, quando eu tô chamando a sua atenção, quando eu tô falando com vocês que eu nunca brinquei de Deus, eu nunca brinquei, e não é agora, gente, que Deus abriu a minha visão, Deus me deu a oportunidade de estar aí, ó, sendo conselheiro, sendo aí, ó, levar aí a mensagem de Cristo, que eu vou retroceder, que eu vou aí, ó, aliançar-me com o Satanás. Eu vou estar aqui anunciando as boas novas do Senhor. E como Deus disse assim na palavra dele, conhecereis a verdade vos libertará. E, gente, como eu falo com vocês, eu passei por situações ali que eu fiquei horripilante mesmo. Foi situações ali, gente, onde muitas delas eu ainda não sei descrever para vocês. E foi quando ali eu fui buscar ajuda. E com toda sinceridade, sem nenhuma brincadeira, sem nenhum ali, igual eu falo com vocês, que no momento que eu precisei de falar com o pastor, era assim, ó, a minha irmã me ensinou que o véu já foi rasgado e que eu não precisava de contar a minha vida para o pastor. Então, pastor lá de Pedro Leopoldo, eu não contava a minha vida, eu nunca contei a minha vida. E quando eu conto para vocês o testemunho, assim, ó, que eu fui para a igreja, eu teve um dia lá que a gente sempre ia para a igreja de manhã. E aconteceu algo lá que a minha irmã foi de manhã com os meninos e eu fui à tarde, fui só eu. Aí, quando eu cheguei lá, o pastor fez uma pregação e eu cheguei em casa, eu falei com a minha irmã muito sério mesmo. Ó, que isso, que ideia essa sua de ficar contando a minha vida pro pastor? E briguei com ela porque a pregação da palavra foi ali, ó, um gráfico ali na minha vida, a vida que eu estava vivendo. Gente, não é vida errada não. Eu falo com vocês que eu fiquei viúva e eu fui para dentro de uma igreja. E conto para vocês aí, ó, eu tinha a opção de ir lá pro mundão, mas eu fui para dentro de uma igreja. E conto para vocês assim, que ao receber o convite da minha irmã, a oração que eu fiz para Deus, para que Ele não me deixasse ser enganada, que eram muitas igrejas, que Ele me colocasse numa igreja onde pregasse a palavra, numa igreja séria. E eu conto para vocês o que aconteceu. Minha irmã congregava em outro ministério, e aí quando eu cheguei em Pedro Leopoldo, a minha irmã veio falando comigo, eu vou estar congregando na Igreja da Graça, porque a Igreja da Graça é mais perto
Para você que tem 3 meninos e o Cunelmar fica mais perto pra gente. E nós fomos congregar lá e conto para vocês assim a alegria que foi esse período que nós congregamos lá e foi uma alegria muito grande. Tudo que eu fui fazer na casa de Deus, eu fui fazer por amor. Inclusive, eu sempre busquei o Espírito Santo e busquei por amor. Eu não busquei por outro. Não procurei Deus, assim, no início eu fui a convite da minha irmã por eu ter perdido meu marido. O meu marido é militar e por eu ter perdido meu marido, eu fui ali. E eu falo com vocês que eu cheguei lá com a mochila cheia, cheguei lá cheia de ofensas, cheguei lá cheia ali ó, de culpa, porque eu conto para vocês que eu me culpava, eu tive que me perdoar por eu ter aceitado viver nas condições a qual eu vivi ali com aquele homem tão abusado, tão abusivo, tão violento, eu aceitar ter ficado debaixo do mesmo teto que esse homem. E ali, gente, e aí Deus foi tirando tudo que eu coloquei diante de Deus. Eu nunca falei com o homem, porque igual eu falo com vocês. Quando eu conto para vocês aí uma partezinha do que eu vivi, vocês ficam tudo aí, mas eu vivi, e ali eu não tinha como chegar perto de alguém e contar a minha história para ele, que é uma história muito horrenda, é uma história de muita violência. Então, quando eu conto parte da minha história, da minha vida aí, de casado, lá com o Vander, o militar, o pai dos meus filhos, aí as pessoas ficam tudo admiradas e horrorizadas. Mas foi o que eu vivi, e eu digo para vocês, no momento que eu precisei de conversar com uma pessoa ali para me ajudar, eu fui lá, eu fui no pastor, e como eu disse para vocês, com uma passagem ali da mulher de fluxo de sangue, aquela mulher ela começou a pedir ajuda em casa, e saindo de casa, ela foi pedindo ajuda até alguém dar ela uma informação, e a informação qual a curaria, a libertaria daquela doença ali, que a levaria à morte, né? Então, eu conto para vocês que eu fiquei de pé na frente do altar lá na igreja, na sede regional de Belo Horizonte, e fui para lá procurando ali ajuda, e se eu não encontrar ajuda aqui, eu vou estar procurando ajuda. Eu vou, enquanto eu não encontrar ajuda, não encontrar ali a resposta para as minhas perguntas, eu vou estar continuando buscando ajuda no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É quando eu falo com vocês, gente, que nós temos que estar aí, nós temos que estar no caminho, na verdade, na vida. Não nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Estar aí, firme no caminho e com nossos olhos fitos no Senhor Jesus de Nazaré. E que a libertação, gente, é um processo. Não é do dia para a noite, é um processo, é um processo, vai ter um tempo aí. E não, gente, vamos deixar nos enganar não, porque o nosso Deus, como eu disse de meio-dia, o nosso Deus, ele é ágil, ele diz, clama a mim, responder-te-ei, no futuro, responder-te-ei. E aí Deus, ele nos responde ali no momento que nós oramos, no momento que nós nos colocamos diante dele, ele nos responde. Como eu conto para vocês a resposta de Deus para nós e para mim aí, teve um momento, gente, que eu ia orar, eu ajoelhava ali para orar e eu ouvia, gente, o diabo ali me falando para me levantar. Teve tempo, gente, de eu não conseguir ajoelhar
Teve tempo de eu não conseguir ajoelhar para orar e o diabo me acusando, falando comigo que eu não era digna de estar ali em oração. E, gente, aí que eu falo com vocês, foi quando eu fui ler a Bíblia e eu li lá na Bíblia que a partir do momento que eu era curada, eu também eu recebi ali, ó, o perdão de Deus. Gente, eu dei pulos, dei gritos ali de alegria. E conto para vocês o que aconteceu. E mesmo assim, gente, eu lendo ali na Bíblia muitas vezes levando ali lá para a igreja ali, contando o pastor falando ali, eles vinham ali tentando apagar o meu testemunho, apagar ali o que eu ia perguntar para eles, aquele assunto que eu expunha, colocava ali, mas Deus falou aqui, ó, Deus deixou bem claro aqui, ó, aí mesmo assim eles tentavam ir lá e riscar. Tá repreendido, tá amarrado, gente. Leia a Bíblia e peça a Deus entendimento. Não vai aí, ó, buscar de homens. Busque na fonte, busque aí, ó, na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te curar. E eu estou aqui hoje contando para vocês o meu testemunho, contando para vocês o que aconteceu na minha vida. É porque eu busquei na fonte verdadeira e tudo ali que acontecia comigo eu colocava diante de Deus. É como a palavra de Deus diz assim, olha, coloca diante de mim as tuas petições para que possamos julgá-la em juízo. E assim eu fiz, gente, e ensino a vocês aqui hoje como fazer. E nesse horário, gente, devido aos acontecimentos, eu vou estar aqui, ó, voltando com vocês aqui, ó, no curso Fé, vãs repetições, para que vocês aprendam, para vocês não fazer aí, ó, com os cristãos, principalmente aqueles que estão aí, ó, cheio de Deus, cheio de informações de Deus. Entende, povo de Deus? Como se diz, né? Esse tempo aí é passado. Agora nós discernimos, nós ouvimos, nós vemos e discernimos aí o Espírito. Então, vamos arcar aí, ó, com as consequências, cada um aí, ó, se responsabilizar pelos seus atos. Como disse Deus ali na palavra dele, que cada um pega a sua cruz e ande aí, ó, né? Quando eles falam assim, cada um se responsabiliza pelos seus atos, né? Cada um se responsabiliza pelos seus atos. Deus não tem netos, não tem bisnetos, Deus tem filhos, Então, quando eu estou dando a chamada para vocês aqui, quando eu estou falando com vocês aqui, é para vocês dar um parecer aí com a Central Solvi, com o provedor, aí eu estou falando sério. E vocês sabem do que eu estou falando. Então, dê aí os seus pulos, dê aí o seu jeito e se pronuncie aí, ó, por quê, o que aconteceu, e qual era a sua intenção no momento que vocês fizeram tal coisa. Esse é o nosso chamado aqui, tá bom? E eu vou estar passando aqui o curso Fé para vocês, vãs repetição, a lição é a 11. E povo de Deus, como eu tenho falado, gente, eu dou o curso Fé 5 horas da manhã. E eu dou bem aos poucos. Eu não estou interessado em dar assim, ó, eu tenho que começar aqui e terminar hoje. O meu interesse é que vocês aprendam aí e vai praticar. É quando eu falo com vocês, nós estamos fazendo tipo uma campanha. É uma campanha longa sim, gente, porque o interesse aqui é que vocês aprendam. É como quando vocês estão fazendo aí, ó, um curso ali no Senac, no Senai, e após fazer esse curso teórico, vocês vão lá para fora e vão fazer lá na prática. E ali o que vocês fizeram na teoria,
quando vocês vão fazer na prática, ali vocês podem tocar naquilo que vocês fizeram na teoria. Essa é a fé real ali que nós aprendemos aqui no Cursos Fé, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, povo de Deus? E é nessa fé que nós estamos, na fé real de você pedir e receber aquilo que você pediu. Não é de pedir e ficar aí, sendo enganado, sendo debochado, sendo aí, taxado como esse, como aquele, não. É a fé real. Você pediu, você fez o curso, aprendeu, leu a Bíblia ali, conheceu Deus, soube quem é Deus, soube aí quem é o seu Senhor, e aí você aprendeu a fazer oração, aprendeu a autoridade que você tem no nome do Senhor Jesus, fez a oração, creu, recebeu em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. É bem assim. E se estiver acontecendo o contrário, tem aí umas vagabelas, tem aí umas galegas, tem aí as catineias, tem aí as patrícias aí na linha aí roubando as suas bênçãos. Não aceita de maneira nenhuma, não aceite de maneira nenhuma ser roubados. Os cristãos têm sido aí muito injustiçados. E como eu tenho feito as chamadas aqui, gente, os cristãos estão sendo ali injustiçados, estão sendo aí roubados à luz do dia. E eu tenho feito a chamada e falado com as galegas, com as vagabelas, com as catineias, que vai ficar difícil para elas continuarem fazendo isso. E todas as vezes que elas tentarem fazer isso, nós vamos revidar. E como eu tenho falado aqui, que nós vazamos os olhos do Satanás, que nós pegamos aí no chifre do Satanás e rascamos a cara dele no asfalto, aí vocês vêm falar aí, é muito violenta, é muito brava, então, fica nos seus cantos, fica no seu quadrado, cada um no seu quadrado, e o respeito aqui é tudo, né? Quando eu falo de respeito, que o meu respeito por você vai até onde o seu por mim, o muro aqui, é respeito, entende? Respeito, é você saber ali, aqui daqui para lá, pertence a um cristão. Eu não posso ultrapassar esse muro, senão vai vir fogo na minha cara. E é o que vai mesmo no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E o meu grito aqui para todos vocês que vieram para cima da minha família e veio aí achando que ia fazer e que ia ficar por isso mesmo. Eu falo com vocês, diante dos olhos de Deus não há nada encoberto. Antes todas as coisas estão nuas e patentes. E que o tempo da escravidão acabou, e acabou para vocês, galegas, vagabelas e catineias e patricinhas, acabou para vocês. Se vocês tiraram o marido de uma cristã, vocês também vão ficar sem marido, vai passar pelo mesmo procedimento, vai passar pelo mesmo procedimento. A palavra de Deus diz assim, olha, com a mesma medida que você mediu, será medido. Aí vocês entenderam como que toma o marido das vagabelas? Ou meninas, vocês que estão aí curiosas? Então, isso aqui nós fazemos na prática. E vocês querendo, nós fazemos um tutorial. E deixamos bem claro para você que o nosso Deus, ele não falha. Ele não falha. E aqui eu ensino você a não aceitar aí que o diabo venha se levantar na sua vida, venha aí destruir a sua família, venha aí destruir a sua vida. E a palavra de Deus diz que a inveja ela apodrece os ossos, mas ela apodrece os ossos de quem sente. Então, você vagabela, você catineia, você galega, você patricinhas que tentaram aí contra a vida do cristão só para ver, como se diz, só para ver o que vai acontecer, fica firme aí, porque você vai ver o que acontece realmente, você vai
vai entender o que acontece realmente na vida daqueles que intentam contra a vida de um cristão. E essa é a mensagem que eu estou mandando para vocês. E fique firme aí e entendam que na vida de um filho de Deus, vocês não podem aí, interromper o fluxo. De maneira nenhuma vocês podem interromper o fluxo. Porque se tem um canteiro no caminho, trator passa por cima. Se tem pedra no caminho, a palavra de Deus é um martelo que pulveriza toda a penha. E é nessa fé, é nessa caminhada que nós estamos. Eu convido vocês para estar aí, engrossando o cordão de 3 dobras e não aceitar de maneira nenhuma que o diabo venha aí, gente, escurecendo a nossa nação, vem aí enfraquecendo os nossos jovens, enfraquecendo. Como que eles vão enfraquecer os jovens? Tá aí, pedrificando o coração do nosso jovem, endurecendo o coração do nosso jovem, e tá aí, apagando a mente do nosso jovem, e tá aí cegando os olhos dos nossos jovens. Então nós temos que estar sempre orando pela nossa nação, nós temos que estar sempre orando pelo nosso povo e não aceitar que o diabo venha achando que tem o direito de estar aí como zumbis e estar aí fazendo do nosso povo uma massa de manobra. De maneira nenhuma nós podemos aceitar. E não, eu não estou sozinho, como o Eliseu disse ali, na palavra dele, o Eliseu, gente, que foi ali, tipo reclamar com Deus, que estava todo mundo querendo matá-lo, e ele ali foi ali falar com Deus, e Deus disse para ele, que Deus, eu vou falar na minha... assim, no meu entendimento, Deus falou para ele: gente, eu tenho um povo grosso aí, eu tenho um povo grande aí, e falou com Eliseu quanto de povo que ele tinha. É o que eu sempre digo para vocês quando vocês falam aí, que tá enrolando vocês, tá não sei o que, gente. Eu deixo bem claro, gente, olha o ministério do missionário R.R. Soares, o quanto que ele alcançou, quantas nações esse homem alcançou ali, e ele fez tudo aí pela fé, ele fez tudo pela fé. É quando eu, Solange Júlio, Maria de Socorro Júlio, Vi, eu canto para vocês, o missionário cria mestre de montão, prega evangelho sem nenhuma confusão, nos ensinou que no nome de Jesus nós vencemos qualquer batalha. E eu tenho louvor todo escrito, gente, e tem assim, se precisar dos 318, ele encontra em qualquer esquina. É nesse entendimento que eu tô. Eu não sou a última bolacha do pacote, não. Não sou e nem quero ser, Deus me livra. Como diz ali o dito popular, uma andorinha sozinha não faz verão. Então, eu sei o quanto o povo grosso que eles têm, o povo grosso que eles têm aí, e é por isso que eles estão aí, pregando a palavra aí, eu não vou saber falar quantas nações que eles estão pregando a palavra. Gente, eu sou uma gota no oceano e muito, muito grata. Você é essa gota aí, iluminada no oceano, essa gota que Deus, mesmo sendo tão grandioso, tão poderoso, tão único e verdadeiro, ele me viu e ele me curou, ele me libertou. Ele me viu. É quando eu falo com vocês assim, olha, que quem alcança um companheiro ali, alcançou o favor, a benevolência de Deus. Então vocês acham, assim, vocês têm que entender
a gratidão, o amor que eu tenho por Deus, por Ele ter me visto, por Ele ter me ouvido, ouviu o meu clamor, e Ele me curou do alto da minha cabeça à planta dos meus pés. E hoje, gente, eu vivo para anunciar, eu virei carta viva do Senhor Jesus de Nazaré, um testemunho vivo do Senhor Jesus. E se eu sou um testemunho vivo, o diabo ele quis me apagar, ele quis me calar. E hoje eu estou aqui para anunciar anunciar o Evangelho segundo Jesus Cristo e denunciar as mazelas do Satanás, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Menina linda, cara. E, gente, e é nessa fé que nós temos de caminhar, é neste ânimo que nós temos que caminhar. Nós não podemos retroceder, nós não podemos olhar para trás como a mulher de Ló. E gente, as pessoas elas estão muito me falando aí do Sansão. Eu falo com você, gente, tudo que está escrito ali na Bíblia, nós temos que tirar proveito, nós temos que aprender, igual eu já falei com vocês em outras pregações, que as pessoas ficavam muito focadas ali, ó, no cabelo de Sansão, ficavam muito focadas ali, lá, mas eu falo com vocês, o Sansão, mesmo ali, gente, com os olhos vazados, mesmo ali, preso ali, assim, e é aí que você vê, gente, aqui a pessoa vê, se ela é uma árvore ali, ó, enraizada, ou se ela é uma árvore ali, assim, enraizada com frutos bons, ou se é uma árvore ali, ó, desde a raiz ali, ó, vem a podridão, e ali, quando apertar um pouquinho ali, ela vai prover ali morte, né? É quando eu falo com vocês da árvore boa e da árvore ruim. Com qualquer situação, ó, deu um apertozinho, a árvore ruim vai ali, ó, eu mato rindo, pá. E nós aqui não, nós amamos aí a alma, nós vamos lá e nos tornamos justiça do Senhor porque nós queremos ouvir, por quê, como, o que te levou a fazer isso? E aí, gente, a essência de Deus, é vida, é amor, é abraçar a pessoa ali e falar com ela do arrependimento, e que não tem pecadinho ou pecadão, não, tem pecado. Você errou, você está ali, a sua consciência está pesada, você está sentindo incomodado, volte-se para Deus. Eu não estou falando para você ir a homens, não. Volte-se para Deus e fala com Ele, conta para Ele o que aconteceu e o que está te perturbando, entende? O que está te perturbando. E ali no momento que você voltar-se para Deus, e Ele vai, como que eu me volto para Deus? É orando, fazendo oração e lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia ali e você vai... Assim, Deus vai responder você, como eu falo com vocês, que teve um momento que eu fui ler a Bíblia e Deus me levou ali, ó, na palavra dele, ali no versículo que eu precisava, ali me respondendo. Então, assim Deus vai fazer com vocês também. Não aceite menos do que vocês merecem. Não aceite, vai a Deus, procure conhecer Deus, procure saber quem é Deus. Quem é Deus, e aí vocês vão ver aí, ó, o mover de Deus nas suas vidas. E povo de Deus, vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus de Nazaré? Satanás, eu ordeno a você que sai da nossa vida, larga-nos em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E não, eu não aceito aliançar-me com você. Eu sei o que você fez e eu não aceito que retorne nenhuma fraqueza, nenhuma carne. Eu falo aqui segundo o Espírito Santo de Deus, e você sai em nome do Senhor Jesus de Nazaré.
E aí, povo de Deus, é nessa fé que nós temos de estar. É orar e você entender ali, ó, que você não vive mais segundo os rudimentos mudando. Você é uma pessoa de Deus, uma pessoa ali que está debaixo, obediente a Deus. Você está ali, ó, submissa a Deus e resistindo ao diabo, e ele fugirá de você, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E busque, gente, os dons, busque os dons do Espírito Santo e busque com zelo, busque ali com zelo, não aceite de maneira nenhuma que busque os dons do Espírito Santo e fique ali, gente, no caminho, na verdade, na vida. E no momento que o diabo vier, você vai discernir qual é o Espírito. E você discerne qual é o Espírito, você chama ali, ó, pelo nome e manda sair, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. É nessa fé que vocês têm que caminhar, é nessa unção que vocês têm que caminhar. E eu não aceito, gente, como eu preguei para vocês de manhã, que o diabo ele veio nos enganando, que o Senhor Jesus, ele venceu a morte, ele veio aí, ó, para estar aí cumprindo a lei, e ele cumpriu toda a lei, ele veio como um homem nascido de uma mulher, e ele cumpriu toda a lei ali sem cometer nenhum pecado, e ali ele foi para a cruz inocente, e ele levou sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados, foi castigado ali por nós, sacrificado ali por nós. Então nós não temos que sofrer nenhum sacrifício hoje mais, porque o Senhor Jesus já sofreu. Você não tem que sofrer nem sentir uma dor. É quando eu falo com vocês aí, ó, qualquer incômodo, qualquer estranheza, manda sair da sua vida em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não aceite de maneira nenhuma. Manda sair, manda ficar longe de você, bem longe de você, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, vamos ler aqui. Vamos ler aqui, ó. É claro que o erro, muitas vezes, parte dos que são seus mestres. É comum o penitente ir ao sacerdote em busca de explicação do porquê seu sofrimento e de não conseguir o perdão e a paz. Então é o que eu estou falando com vocês, povo de Deus, que nós temos de buscar ali a conhecer, ir para uma igreja. E como eu conto para vocês, eu cheguei na igreja, eu conheci, eu vi o pastor ali pregando o evangelho, e logo após ele deu o curso Fé, e eu levei a apostila do curso Fé para minha casa, e todo momento que eu precisei, que eu quis ali buscar saber como que eu fazia, eu fui lá e li a apostila. Eu li a apostila tirando ali dúvida, e não aceitei de maneira nenhuma que nenhum mal viesse ali, ó, me incomodar. Então, desde ali do inicinho, após fazer o curso Fé, eu pratiquei o que eu aprendi. É como eu falo com vocês, eu aprendi ali na igreja na teoria, e quando eu saí da igreja, eu não deixei o que eu aprendi lá. Eu levei comigo e eu quis alinhar minha vida segundo a palavra de Deus. É como eu digo para vocês, conhecereis a verdade libertará. Você coloca a sua verdade alinhada com a verdade de Deus.
E ali há uma mudança, e uma mudança real. E povo de Deus, eu conto para vocês que eu sendo ali, chegando na igreja, eu quis muito saber como que os cristãos viviam, porque eu queria estar ali vivendo uma vida em Cristo, né? E eu queria saber como o cristão vivia. E ali, gente, já aqui em Pedro Leopoldo, eu sempre gostei de uma roupa tranquila assim, ó, básica. É uma roupa básica, mas que eu posso ir em qualquer lugar, que eu vou estar bem onde eu chegar com a roupa básica. E ali, gente, começou aquela coisa ali, eu comentei que eu queria trocar minhas roupas e trocar ali tanto a minha roupa como a da roupa da Steph. E ali, gente, começou um complô e ali, gente, eu encontrei menina que vendia roupas, gente, mas eu comprei as roupas, mas eu fiquei parecendo uma dona, sabe aquelas patinhas? Gente, eu vesti essas roupas umas 2 vezes e eu mandei tudo lá eu desfiz de todas aquelas roupas. Porque não era o meu estilo, não era o tipo de roupa que eu queria. Então, gente, até aí, ó, de como você vai vestir, você coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus. E Deus, Ele, assim, o que Ele quiser que você mude, Ele vai falar. E como eu falei com vocês ali, que lá no começo, Deus falou para mim ali da camiseta, as camisetas regatas que eu usava. E só, gente. Então, Deus, Ele não tá procurando complicação, não. Deus, e como eu digo para vocês, Deus, Ele está procurando ali, ó, alguém que o louve em espírito e em verdade. Como Ele diz para aquela mulher que tirava a água do poço ali. Ele diz para aquela mulher e Ele diz para ela com a verdade. O que importa é que vocês me louvem em espírito e verdade. E é quando ele disse ali o Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele quer ver ali, ó, a bondade ali do seu coração. Ele é Deus e ele sabe a intenção do seu coração. Ele sabe ali a intenção do seu coração, ele sabe ali, ele sabe ali, a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que está ali, ó, apta para discernir a intenção do coração e gente, está repreendido, está amarrado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. A palavra de Deus é a espada de 2 gumes que está apta a discernir a intenção. Faz ali, ó, o discernimento, faz a divisão entre a alma e o espírito e ele sabe da intenção do seu coração. E, povo de Deus, esse versículo é um dos meus versículos. É como eu falo com vocês, gente, que houve um tempo ali que Deus foi me dando ali as palavras que eu precisava para ser ali o remédio que me curava, que me libertava ali. E essa palavra aí, ó, a espada de dois gumes, é assim, gente, que aconteceu comigo, com Solange Júlio, Maria do Socorro Júlio, Sovi. Eu estava ali, gente, falo com vocês que eu comecei ali, tinha uma semana ali que era eu que fazia pregação, era uma pregação pequena, mas a gente organizava, a gente se consagrava em casa para chegar lá e dar uma mensagem pequena, mas no meu entendimento, igual eu sempre falei com vocês, a pessoa sobe no altar ali, coloca o microfone ali na boca. Gente, eu no meu caso, para fazer um anúncio pequeno ali, primeiro eu ia dar uma boa tarde para a pessoa, depois eu ia dar uma palavra, porque a palavra de Deus diz assim, povo de Deus. Aí a pessoa sobe no altar e lá, com tudo para ela poder falar, para poder fazer, vem ameaçar
ameaçar a gente e tal. E aí que eu chamei lá, ó, que o feminino de mortandade é mortandela. E falo com vocês, gente, toda oportunidade que vocês tiverem, ó, toda pessoa que você entrar em contato, fale da palavra de Deus com ela. Fale da palavra de Deus com ela, não fale de outra coisa, não. Não vai aproveitar aquele tempo ali, gente, aquele tempo ali que eu falo com vocês ali, que é uma oportunidade grande de você estar ali anunciando o Evangelho segundo Jesus Cristo para aquela multidão de pessoas que estão ali. E aquelas pessoas que estão ali na casa de Deus, elas estão ali, gente, não foi para passear, não. Eu costumava falar aqui em casa, ninguém vai para a igreja para passear. A igreja é o hospital do Senhor, a igreja é o tribunal do Senhor. Todas as pessoas que estão ali, elas estão precisando, ela está atrás de uma palavra, ela está atrás de uma solução para o problema dela. Então, gente, não perca tempo. No momento ali que vocês pegarem o microfone na boca, pegar o microfone, puder falar ali no microfone, manda uma palavra, manda um anúncio, uma boa nova de Deus para o povo, até no cumprimento que você for fazer, fala ali a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E como eu estou falando com vocês, eu estou deixando aí bem claro para vocês que você é aquilo que você pensa e aquilo que você fala, então é só a confirmação do que você é. Glória a Deus! Então, povo de Deus, é nessa fé que nós temos de estar, nesse andamento, nesses passos largos que nós temos de estar. Mostrar aí, ó, para o Satanás quem você é em Cristo Jesus e não retroceder de maneira nenhuma, não aceitar retroceder aí, ó, por erro deste ou daquele, por achar desse ou daquele. É continuar firme no caminho, na verdade e na vida. A passos largos, adentrando o Brasil afora, Brasil adentro e mostrando aí, ó, de quem você é filho, de quem você é filho. E não aceitar palhaçada, não aceitar bobeira, não aceitar ficar aí, ó, no degrau de pornografia, no degrau ali, gente, de consumismo. É como eu falo com vocês, gente, que lá atrás, eu fui ali, ó, como que eu falo, reduzir ali as compras, e uma coisa que eu fiz primeiro foi ali, ó, cortar os cartões, e eu fiquei com um cartão, e até esse um cartão, eu zerei esse um cartão, e é assim que vocês têm que fazer. Vocês têm um objetivo ali, haja o que houver, haja levante do diabo de todo lado, você vai com a sua verdade, vai ali para você alcançar a sua vitória. Qual é o seu propósito? Meu propósito é de estar anulando todos os cartões. Vai lá e anula o cartão, independente do que se levantar aí, ó, contra você. Vai lá e cancela todos os cartões e fica aí livre de dívida. Porque de quem você é devedor, você se torna escravo, você se torna aí, ó, servo, escravo mesmo de quem você é devedor. Então, se você pode, se você está trabalhando e você tem a oportunidade de comprar, de esperar um tempo a mais para poder comprar à vista, compre à vista no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é nessa fé que nós temos que caminhar, é sabendo aí, ó, qual é o propósito, é sabendo aí o que você quer, é sabendo aí, ó, falar ali segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é toda divinamente inspirada para nos ajudar, para nos instruir e para nos redarguir aí, ó, nos corrigir em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E gente,
quando eu falo com vocês, que as coisas de Deus é muito séria, é porque vocês estão tratando de vida, de vida. E aqui, gente, nós não devemos estar aí, debochando das pessoas, julgando as pessoas. Todas as pessoas que entrarem em contato com vocês, leva ali a palavra de Deus, mas leva ali a palavra de Deus falando com elas o quanto que Deus nos quer livre de todos os males, de tudo aquilo que não provém dele. Ele nos quer longe ali do pecado, longe ali do erro, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, vamos dar outra chamada aqui no curso Fé, a lição 11, vãs repetições. No meio evangélico também é comum as pessoas usarem vãs repetições, quase sempre quando vamos orar para que o povo seja cheio do Espírito Santo, pedimos às pessoas que louvem o Senhor. Louve o Senhor Deus. E em praticamente 100% dos casos, as ouvimos louvar a Deus dizendo aleluia, 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 glória, glória, glória. Quase sempre em um ritmo crescente. Então, povo de Deus, eu conto para vocês ali, eu já falei com vocês aqui contando meu testemunho, que eu sempre busquei ali ser batizado no Espírito Santo, e eu sempre falava, eu quero ser batizado no Espírito Santo e no fogo. E, povo de Deus, eu conto para vocês que eu morei na casa da minha irmã 2 anos, e que a minha irmã me ensinou muito. Mas quando a gente ia falar de batismo no Espírito Santo, a minha irmã falava tipo assim, que era impossível ser batizado no Espírito Santo, que era impossível. E ali, gente, ela me ensinou realmente a falar assim, quando você estiver orando, você fala glórias, 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 aleluias, aleluias. Ela me ensinou mesmo, gente. E ali não é nada disso, povo de Deus. Para você estar cheio do Espírito Santo, você tem que estar com o seu coração, com a palavra cingida no seu coração. Você tem que estar com o seu coração cheio da palavra de Deus. É quando eu falo com vocês, vai para uma igreja e busca conhecer Deus. Ouça as pregações ali, ouça as pregações dos pastores e anota aquele versículo que chamou a sua atenção, aquela palavra que foi de encontro a vocês. Chega em casa e procura ler a Bíblia, procura ter uma Bíblia de ensino, procura ter uma Bíblia de papel na sua casa. Leia essa Bíblia, e ali tenha uma Bíblia de estudo e procura estudar, aprofundar nessa palavra que Deus te deu. Eu conto para vocês que teve vezes que eu cheguei na igreja e o pastor estava ali, foi no culto de segunda-feira, e o pastor estava ali fazendo o culto da segunda-feira, e ali, gente, nesse culto da segunda-feira, o pastor disse que a pessoa é soberba. Eu estava chegando e o pastor disse, gente, essa palavra veio de encontro comigo. Aí eu ali, gente, nem aí para nada. Eu cheguei, né, gente? Eu cheguei ali atrasada. Ele já estava ali finalizando o culto ali e falou lá ele estava pregando lá para as pessoas, terminando o culto ali, e falou, a pessoa, ela é soberba. E aquela palavra veio de encontro para mim, só que eu ouvi
e vim embora. O culto acabou, vim embora. E, gente, aquela palavra ficou ali batendo no meu coração, soberba, soberba, soberba. E eu fui procurar, gente, procurar saber o que significava essa palavra. Então, gente, quando você estiver na igreja, quando você estiver aí ouvindo as pregações ali no YouTube, quando você estiver ouvindo esses cortes, gente, e eu estou sempre chamando a atenção de vocês sobre os cortes. Assistem o corte, gente, mas procura assistir as pregações, procura assistir aquele vídeo inteiro no YouTube. Não acostuma sua mente a só ficar ali, nos cortes. Vai também no YouTube ali assistir o vídeo inteiro, para você poder se inteirar e poder tá ali, como se diz, eu não vou falar julgando não, mas tá ali dando a sua opinião, que aí você vai dar uma opinião com muito mais aí, recheio, com muito mais sabedoria, entende? Porque você assistindo o vídeo inteiro, você vai entender qual é a razão, qual era o assunto daquele vídeo, daquele corte ali. Vocês entenderam? Aí, TikTok, eu tiktoquei vocês. Eu sou justiça do Senhor em Cristo Jesus. Ai, meu Deus, que lindo, gente. E é nessa fé que nós temos de caminhar, é nessa unção que nós temos de estar caminhando e crendo aí que Deus, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso Senhor. E, povo de Deus, vamos fazer os nossos anúncios aqui, Nós estamos falando aqui, que a divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia é um fato, e contra fato não há argumento. Nós estamos falando ali dos prédios arranha-céus na Avenida Brasília, eu já dei o valor, eu dei o valor depois do Natal, ali no dia 3 de janeiro ali, e vocês estão entendendo por que eu dei o valor depois. E, povo de Deus, vamos falar aqui do projeto da Orla da Pampulha. Esse projeto deu o que falar, e está dando o que falar, e esse projeto vai levar o nome do meu pai. Povo de Deus, eu falo com vocês ali do aeroporto, povo de Deus, o aeroporto, o valor já foi dado e vai estar ali, sendo ali todo organizado, todo reformado ali. E falo com vocês, povo de Deus, dos lotes, nós entregamos, já foi pago, já foi entregue, mas está lá todo desleixado, todo largado. Então que as pessoas, elas recebem aí, tome posse, cuide daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E eu falo com vocês também, gente, no plural, das obras na Avenida dos Andradas, e daqui a pouco a Avenida Solvia. E as nossas obras Avenidas Andradas estão bombando. E, povo de Deus, eu falo com vocês das obras ali desde que eu comecei a congregar na igreja sede regional de Belo Horizonte, ali na Avenida das Andradas 1005. Eu conto para vocês ali o meu testemunho, e eu quero contar, gente, eu quero contar abertamente ali o meu testemunho, porque tem muitas coisas ali que aconteceu, e eu quero trazer para vocês aqui, deixar bem claro para vocês o mover de Deus. Eu vou contar o mover de Deus na minha vida, o que Deus fez por mim no momento que eu estava ali na frente do altar, no momento que o diabo se levantou e veio ali, causar para cima de mim. Eu quero contar para vocês o que aconteceu, para que vocês aprendam e possam tomar posse aí da sua bênção, e não aceitar que nenhuma vagabela, que nenhuma catineia venha aí entrar no seu lugar, venha aí colocar outros em seu lugar, por qualquer quesito que for, porque é mais nova, porque é mais bonito, porque é mais
é mais estudado e tal. Por qualquer quesito que for, você não pode aceitar que entre ninguém no seu lugar. A brecha a qual Deus abriu é só sua, é só sua. E povo de Deus, cabe só você, povo de Deus. É como naquela passagem ali do Moisés, que Deus colocou Moisés na fenda de uma rocha, porque Moisés quis ver Deus, e Deus falou para ele que ele não podia ver o rosto dele e que ele ia colocar ele ali na fenda da rocha e ia passar. Após ele passar, ele podia olhar. Então, é simplesmente maravilhoso ter a intimidade com Deus, é simplesmente maravilhoso. E povo de Deus, nós falamos também ali, das obras, já falei das obras da Avenida das Andradas, e falo com vocês que tem obras desde o início, tem algumas obras que já estão precisando ali de reforma de novo, mas tem aquelas obras, povo de Deus, que está ali no meio, já está ali terminando ali, e tem aquelas obras que eu estou anunciando para vocês, ali de frente a TJPM até em frente à igreja, e depois essa obra estendeu e foi até da frente ali do estacionamento até lá na Silviano Brandão. Então a obra cresceu, e dessa outra obra eu já tinha dado até o valor, e essa obra cresceu e nós ainda estamos aí fazendo cálculos como que vai ficar e o quanto cresceu essa obra, até onde vai realmente. E também tem a reforma da igreja, povo de Deus, dentro e fora, e tem a reforma física e a reforma espiritual. E tem também, gente, o cabine ali do ônibus, a parada do ônibus em frente ao estacionamento da Igreja da Graça, da sede regional de Belo Horizonte, ali na Avenida dos Andradas, em breve Avenida Solvir. E povo de Deus, tem também os anúncios de compras, tem os anúncios aí, de compras da Solvir, gente, e vocês tem aí de compra grande, médias e pequenas. Tem aquele anúncio, gente, para compras nos comércios próximos de casa aí. Eu dou muito o exemplo da padaria. Quando você quiser um pão quentinho, você entra aí, no nosso anúncio aí, gente. Entra em contato com a Central Solvir, entra em contato com a Central Solvir, com o nosso provedor, e venha ser o nosso franqueado em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E fiquem com Deus e até a próxima chamada no nome do Senhor Jesus de Nazaré. É a Solvir que chegou para ficar. Fique com Deus, povo de Deus, até a próxima chamada, em nome do Senhor Jesus de Nazaré.